Bom, esse vídeo é o primeiro episódio da lore do universo After the Nukes, ou ATN, que eu tô desenvolvendo faz uns dias já. Esse vídeo aqui ele se apresenta como mais uma explicação da introdução ao universo e algo mais narrativo, assim, não tão cinemático. Não, nada cinemático, só eu falando sobre o episódio. Bom, basicamente, assim, esse é um universo que trata onde o mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial, as tensões militares estavam crescendo, alianças internacionais estavam se preparando para um possível conflito, arsenais nucleares em prontidão máxima, e daí, do nada, tudo muda. Eles chegaram. Objetos desconhecidos eles são detectados em rota direta para a Terra. Em poucos dias, o mundo inteiro estava assistindo a chegada de enormes naves alienígenas que começaram a sobrevoar as maiores cidades do planeta, tipo Nova York, Moscou, Pequim, Londres, São Paulo, Lagos, Tóquio. E as naves permaneceram imóveis durante dias. Nenhuma comunicação foi feita, nenhuma exigência foi apresentada, nenhuma resposta foi dada. O silêncio se torna pior do que qualquer ameaça. Qualquer tentativa humana de contato que teve não obteve qualquer tipo de resposta, independente do método utilizado. Em resposta, a humanidade inicia a maior mobilização militar da história. Operação Global Shield ou Escudo Global é acionada. Então, uma coalizão internacional formada por quase todos os países do mundo começa uma mobilização total. Porta-aviões posicionados, submarinos nucleares em alerta máximo, sistemas antiaéreos ativados. As cidades elas iniciam evacuações em massa. Tropas e veículos blindados são enviados para os centros urbanos e o espaço aéreo mundial entra em controle militar direto. Mesmo assim, nenhum ataque por parte dos humanos é realizado. Os governos eles temem, a coalizão mundial teme iniciar uma guerra impossível contra uma civilização tecnologicamente desconhecida. Mas alguns dias depois eles começam a atacar, sem aviso, sem declaração, sem negociação. Drones começam a sair das unidades principais, das naves principais em números gigantescos, máquinas gigantescas que eu apelidei de trípodes e quadrúpodes. Não sei se já usaram esse termo porque tem quatro pernas. Daí, em questão de horas, eles começam, cidades inteiras elas começam a queimar e as tropas são obliteradas. A resposta humana é imediata. Os exércitos inteiros entram em combate contra o invasor. Tanques, aviação antiaérea pesada, mísseis balísticos, forças navais são usados em uma tentativa desesperada de conter o avanço alienígena, mas sem sucesso. Com o passar do tempo, ocorre o colapso militar mundial. As forças e governos restantes eles percebem que a guerra convencional foi perdida. Daí, como último recurso, a humanidade inicia a Operação Gomorra. O nome é uma referência tanto à cidade bíblica destruída por fogo divino, que segundo a Bíblia, Gomorra foi destruída por fogo divino, tanto quanto a Operação Gomorra da Segunda Guerra Mundial, que incendiou Hamburgo, matando de 40 a 80 mil civis. Todas as ogivas estratégicas restantes do planeta são utilizadas no ataque final desesperado contra o invasor. E o ataque, diferente dos meios convencionais, ele possui uma efetividade devastadora, mas com um preço absoluto. Os alienígenas eles são contidos, só que o mundo não. O planeta é deixado em ruínas radioativas, incêndios globais, eles vêm a consumir continentes inteiros e a maior parte da população humana desaparece em questão de semanas. Então, basicamente, essa lore desse episódio, nesse ponto você deve estar se perguntando, mas como é que o colapso foi tão rápido? A humanidade não tinha outras opções? Ou se perguntando por que os ogivas nucleares táticas não foram utilizados antes? Quanto tempo a guerra durou? Ou se os alienígenas foram realmente derrotados? Isso você vai ver nos próximos episódios da série, sem mais spoilers, por enquanto.